Ele entrou na sala de UTI, fantasiado de Batman. Na sala tinha um menino de 4 anos de idade que estava com câncer. O menino até se animou quando viu ele, mas aí ele olhou e perguntou bem sério: Batman, eu vou morrer? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E no episódio de hoje de Relatos Não Verbais, eu trago para vocês uma das histórias mais tristes que eu já testemunhei. Uma história que mostra como a gente pode pegar as coisas que a gente gosta, elementos que a gente gosta na nossa vida e usar isso como símbolo para realmente ajudar outras pessoas, caso a gente queira de fato ajudar outras pessoas. É uma história meio pesada, é uma história que envolve crianças também, então se você não tem um emocional muito forte para isso, eu recomendo que você não veja esse vídeo ou que você veja depois, enfim, em algum outro momento. Mas eu tenho certeza que é uma história que, se você ouvir com atenção, vai gerar uma mudança no seu dia hoje e realmente pode te ajudar a se tornar uma pessoa mais positiva para aquelas pessoas ao seu redor. Bom, para começar essa história a gente tem que voltar lá atrás, alguns anos no passado. A história começa com um menino pequeno, mais ou menos ali 5 anos de idade. Esse menino é muito fã de super-heróis, é muito fã de quadrinhos e certo dia ele tá na casa dele, ali sozinho, só ele e as irmãs dele e a funcionária que trabalhava na casa com eles. Os pais estavam trabalhando até que aquela casa pega fogo, começa um incêndio na casa desse garoto. O menino ali com 5 anos de idade, fanático por super-heróis, achando que vai conseguir a força do Superman, pede para Deus dar força e vai até o quarto que estão as duas irmãs. O quarto tá fechado, a porta tá fechada, ele não consegue abrir. Ele começa a esmurrar a porta, achando, pedindo para Deus dar força para ele abrir aquela porta. Quando as mãozinhas dele ali começam a sangrar e ele não consegue abrir a porta na porrada, ele percebe que algo difícil está acontecendo. Mas pro auxílio dele, a funcionária consegue ajudar, consegue tirar ele, as duas irmãs dele da casa, do incêndio. Ele testemunha toda aquela cena e quando ele acha que ele está salvo, do lado de fora da casa dele pegando fogo, ele começa a ver pessoas se aproximando da casa dele. Pessoas ali que passavam pelo local, vizinhos, pessoas que moravam próximo a ele ali. E ele começa a pedir ajuda para essas pessoas, para pegar as coisas na casa dele, né, para pegar as coisas da irmã dele, os pertences dele, dos pais dele. As pessoas até vão ali na casa dele, mas para saquear. Ele começa a ver então pessoas entrando na casa dele, saqueando eletrodomésticos, eletrônicos, outros objetos de dentro da casa. Como estava uma grande bagunça, fumaça, fogo, bombeiro chegando, várias pessoas em volta, o menino consegue ver, mas não consegue fazer nada. Apenas as pessoas se aproximando, num momento de extrema fragilidade de uma criança de 5 anos, para saquear a casa dele. Aquele momento seria traumático para esse menino e inclusive fazer ele perder muito a fé nas outras pessoas. Mas agora a gente avança a nossa história para muitos anos depois desse episódio. O garoto cresceu e continuou sendo fã de super-heróis, continuou sendo muito fã de histórias em quadrinhos e especificamente fã do Batman, o morcego de Gotham City. Esse garoto começou a praticar artes marciais, começou a estudar sobre o comportamento humano e até mesmo fez a faculdade de educação física. E apesar de ter ainda um trauma em relação às outras pessoas, desde pequeno, desde aquele dia que ele tentou ajudar as duas irmãs no incêndio, até quando já era mais velho na faculdade, ele ainda continuava sentindo dentro dele que ele precisava ajudar as outras pessoas. Ele precisava fazer algo para essas pessoas, assim como os heróis dele, em especial assim como o Batman. Bem no momento em que a vida dele está começando a dar certo profissionalmente, quando ele já está ali trabalhando na área dele, na área de exercícios físicos, ele acaba se deparando com uma situação. O pai dele acaba desenvolvendo câncer. Naquele momento ele sente no coração dele que ele precisa fazer algo. E ele faz uma promessa para o pai dele. Ele promete que se o pai dele se recuperar daquele câncer, nas próprias palavras dele, se Deus ajudasse o pai dele a se recuperar desse câncer, se Deus tirasse o pai dele desse câncer, ele se comprometeria a fazer algo de bom e devolver de alguma forma esse milagre, essa ajuda divina para o mundo, para outras pessoas, ajudando outras pessoas. E acontece exatamente isso. O pai dele é curado do câncer e quando isso acontece no coração daquele homem, daquele jovem rapaz, ele sente que ali é o momento que ele precisa retribuir essa ajuda que ele teve divina para o mundo, que ele precisa ajudar outras pessoas, de fato. Então o que ele faz na cabeça dele? Ele quer ajudar pessoas em estado de necessidade, assim como o pai dele estava no estado de depressão muito grande quando teve câncer. Ele quer levar motivação para pessoas
em estado de câncer. Ele começa então a se vestir de Batman, compra uma armadura ali igualzinha à do filme, uma réplica autêntica do filme The Dark Knight, junta uma grana absurda para conseguir comprar essa armadura, parcela ela várias vezes ali no cartão e começa a frequentar hospitais com o objetivo de ajudar pessoas com câncer. Ele começa a desenvolver, inclusive, o que ele mesmo chama de a psicologia do Batman. Mas claro que quando isso acontece, quando um homem ali dos seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, começa a se vestir de Batman, independente de qual seja o objetivo dele, do que ele fale que ele vai fazer, que ele vai ajudar pessoas com câncer, independentemente disso, obviamente, as pessoas em volta começam a dar risada da cara dele, fazer piada, menosprezar ele. Ele acaba sendo taxado como ridículo nos grupos ali das pessoas que conhecem ele e acaba virando motivo de chacota. Só que dentro do coração dele, esse homem fantasiado de Batman ainda acredita que vai valer a pena, que em algum momento tudo que ele está fazendo vai valer a pena e ele vai ser ali uma peça fundamental para realmente ajudar outras pessoas. Após várias situações onde ele foi até hospitais ali na ala de oncologia, em um dia específico, uma pessoa que conhecia ele chamou ele para ir a um hospital, só que era um hospital infantil. Ele foi na área oncológica checar as crianças que estavam com câncer em estado terminal. Quando ele chega na ala infantil, se você já viu uma criança com câncer, sabe que é uma das poucas coisas que basta qualquer pessoa olhar para que o coração dobre e você sinta uma vontade absurda de chorar. Quando ele chega naquele lugar, naquele momento, ele lembra que ele tem que ser como o Batman, uma figura que transmita confiança e não uma figura que vai chorar. Ele tem que levar alegria para aquelas crianças e não levar tristeza, mais tristeza para elas. Ele começa a conversar com algumas crianças ali que estão em depressão. As crianças, hora que vem, um homem fantasiado de Batman, com uma armadura perfeita, se animam, começam ali uma a cutucar a outra, começam a ficar entusiasmadas para ver o homem que está fantasiado de Batman, até que em dado momento, essa pessoa que conhecia ele, essa pessoa do hospital, pergunta se ele quer entrar na UTI, ali numa região específica onde tinham os piores casos de crianças com câncer. Ele disse que sim, que ele aceitava isso. E nessa sala onde ele ia entrar, as crianças não só estavam com câncer, estavam com um estado de profunda depressão. Foi ali naquele momento onde a fé dele e as habilidades dele, daquela promessa que ele tinha feito para o pai dele, foram testadas. Foi ali que ele agarrou aquela oportunidade que ele tanto queria de ser uma peça fundamental para ajudar a vida de outra pessoa. Quando ele entrou naquela sala, na UTI, o que aconteceu? Mais fácil deixar o Cristiano Zanetta, conhecido como Batman brasileiro, contar para vocês essa situação. Ouçam. Eu cheguei pra Tânia e falei, Tânia, desculpa, não consigo. E aí a Tânia falou assim, ó, nunca ninguém entrou na UTI. Nem a gente da Avos tem acesso à UTI. Eu vou ver se eles querem fazer foto contigo. Se for foto, eu te libero. Agora vale a pena entrar. Nenhuma ONG entrou na UTI até hoje. Falei, tudo bem então. Aí eu sento no lado de fora da UTI, tinha mais 2 setores para até entrar na sala da UTI. Eu sento e sai um avô e uma mãe chorando. E eles olham pra mim assim e sentam num banco perto de mim assim, como eu tô agora, e eles chorando por causa de uma criança que tava lá, que era filha dela e neto do senhor ali, né? E eu fico quieto na minha, tentando economizar o máximo de energia possível. A Tânia abre a porta e fala assim, ó, Batman, tem 4 crianças e das 4, 3 querem te ver. Eu falei, não, tudo bem, então vou entrar. Entrei, conversei com as 3 crianças e perguntei pro médico, aquela outra ali, o que aconteceu com ela? Não, foi um acidente de carro. E eu falei, eu posso tentar falar com ela? Ele falou, pode, era um médico mais ou menos de 60 anos de idade. Eu cheguei pra conversar, qual é o nome do menino? Robson. Aí eu perguntei, oi Robson, tudo bom? Tal. Ele ficou olhando pra mim. Aí eu disse o seguinte, ele estava fazendo um procedimento onde tinha um cano na garganta e não estava falando. Aí eu falei assim, ó, tu fala comigo sim, uma piscada e não 2 piscadas. A gente estimula o sim para uma piscada porque a tendência, a criança está muito cansada, é forçar mais o sim do que forçar o não. Então uma piscada é sim, 2 é não. Posso conversar contigo? Daí ele deu uma piscada, comecei a conversar com ele e tal. Eu falei, ó, tu sabe que eu não sou o Batman, porque ele já tinha uma certa idade. Comecei a contar a minha história de vida pra ele, assim, assim, assado. E do nada, eu tirei meu batirangue, não sei porquê. Eu tirei meu batirangue da cintura e fiz assim pra ele. E ele correspondeu e pegou o batirangue como tu pegou. E a gente não ensaiou nada, isso aqui tu simplesmente estendeu a mão. A hora que o menino estendeu a mão, o médico começou a chorar. Mas chorar, assim, o médico começou a chorar e saiu da sala. Eu não entendi e eu terminei. Robson, esse batirangue aí representa força,
foi a primeira vez que tinha dado um batirangue. Esse batirangue representa força, um dia tu vai crescer, vai botar uma roupa de super-herói, porque tu já é um herói, só falta a roupa, e tu vai fazer o que eu tô fazendo. Beleza? Aí o menino fez assim, e o médico mais choro ainda. E aí eu saí da sala, cheguei pro médico e falei, doutor, o que houve que o senhor tá chorando? Fiz alguma coisa de errado? Tô meio assustado. Ele, não, esse menino tava com depressão e ele não tava mais se mexendo devido ao grau da depressão. E a hora que ele pegou, ele simplesmente mexeu com a estrutura do médico. E esse batirangue, ele ficou um símbolo do meu trabalho. Eu quero te dar um presente. Esse aí, ele é produzido por uma empresa, mas eu quero te dar o primeiro batirangue que foi feito, que eu guardei, os primeiros que foram feitos. Caraca, bicho. Porque eu sabia, porque quem fez pra mim esses batirangues, esse aqui que eu vou te dar, foi uma empresa, cara, que eles sacrificaram para conseguir construir esse batirangue. E foi feito 2 modelos. Quero agradecer o pessoal da Chapan. E eu guardei os últimos, porque eu sabia que eu precisaria entregar para uma pessoa especial. E esse aqui é para ti. Caraca, mano. Poxa, cara. Eu não sei nem o que falar, cara. Eu vou mostrar aqui pra câmera. Cara, a gente ouve falar, né, de pessoas que querem mudar a vida dos outros, né, que querem levar a situação adiante. Eu vou só colocar aqui pra terminar de falar, né? Mas a gente nunca vê e nunca tem contato com essas pessoas, né? Você lidar com a morte diariamente, eu acho que é um negócio muito pesado, muito negativo. Mas eu acho que quando você vem aqui e conta pra gente, conta pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, uma situação dessa, que você foi capaz de, fazer uma criança que tava desacreditada se mexer, eu acho que tudo isso deve ir embora. Eu acho que assim, na minha cabeça, pelo menos como ouvinte, eu acho que é isso aqui que é ser um super-herói, sabe? Acho que isso aqui é o mais próximo que alguém vai chegar na vida real de ser um super-herói, de ajudar alguém e de passar o legado adiante, sabe? Eu fico honrado de receber isso, cara. Obrigado pela confiança mesmo, que eu vou guardar no coração e do lado da cabeceira da cama. Relato forte, né? Pois é, eu me aproximei do Cristiano Zanetta, a gente virou amigo, obviamente pelo nosso gosto em comum, por nós dois sermos fãs do Batman. E antes de eu continuar falando como que eu entrei nessa situação e até mesmo virei Batman ali por um dia para ajudar o Cristiano Zanetta com o trabalho dele, eu quero mostrar um outro relato de uma outra situação que aconteceu com o Cristiano Zanetta, o Batman brasileiro, que foi quando ele teve que lidar com uma criança que estava com câncer e por conta da dor excessiva, essa criança estava tão desanimada que ela não queria nem mais se mover, ela só ficava deitada na cama, quieta, respirando. Imagine uma criança que é extremamente ativa, gosta de correr, brincar, uma criança chegar no ponto que ela não quer se mexer. Vejam só mais esse relato de como que o Cristiano Zanetta teve que lidar com essa situação. E fiquei brincando, interagindo com ela. E os outros super-heróis, tudo interagindo com outros super-heróis. Enquanto isso, no quarto tava o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, tinha uma enfermeira e um médico para tentar fazer o menino sair daquela situação onde ele se encontrava, que era totalmente depressivo, e ir pra festinha dele. E o menino tinha 4 anos. E aí eu coloquei a máscara de novo, cheguei no quarto e aí, conseguiram fazer ele pelo menos se mexer ou alguma coisa? Eles assim, não. Então eu vou pedir um favor pra vocês, eu vou pedir que saia todo mundo. E aí todo mundo saiu, o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, o médico e a enfermeira, eles saíram ali. Eu fiquei sozinho com a criança, e a criança ficou olhando pra cima, sem reação nenhuma, assim. Aí eu tirei um batirangue e encostei no braço dele. Eu sabia que ia mostrar uma reação por causa do gelinho, né, do ferro. E falei assim, se tu olhar pra mim, eu te dou esse batirangue. Tu não precisa falar nada, só olha pra mim. Aí ele olhou, ele pegou o batirangue, colocou no peito e começou a fazer carinho no batirangue. Aí eu falei pra ele assim, João, tu tem um aniversário aqui fora. Tu pode aproveitar o teu aniversário à vontade. E aí ele olha pra mim e ele diz o seguinte, é engraçado porque eu vi uma cena de um desenho animado acontecendo isso. Onde uma menina, um desenho animado do Batman, quem é fã do Batman deve saber dessa animação, uma menina tá morrendo. O personagem é a As do Liga da Justiça. Isso, E aí a menina chega pro Batman e fala, Batman, eu vou morrer. E quando eu vi essa animação eu pensei, cara, que nunca aconteça isso comigo. Essa animação é pesadíssima, esse episódio. Que nunca aconteça isso comigo, eu pensei. E nesse dia aconteceu, o menino olha pra mim e fala, Batman, eu vou morrer. E eu pensei o seguinte, eu tenho que ser melhor do que aquele Batman da animação. E falei, vai. Mas todo mundo vai morrer. Uma hora chega pra todo mundo. E aí eu tive que usar a ciência do Batman e falei o seguinte, João, tu deitado aqui vai sentir a mesma dor que tu lá com teus amigos brincando no teu aniversário. Tu tem essa escolha.
A dor faz parte do processo. Se tu sente dor é porque isso é bom, teu corpo tá reagindo. E conversei mais um monte de coisa com ele. Ele saiu e foi pra festa de aniversário. Ele não tinha uma semana mais de vida, assim. Aquela semana era a última dele. Ele foi pra casa e a avó dele me mandou uma foto, ele vestido de Batman, em cima de uma motoquinha, dando um joia assim pra mim. Esse guri teve uma sobrevida mais de 6 meses. Muito forte, né? Pois é, em 2021 eu conheci o trabalho do Zanetta, me sensibilizei muito com o trabalho dele, a gente teve ali o gosto em comum de sermos ambos fãs do morcegão, né, do Batman, e eu trouxe ele aqui pro meu local, pro local onde eu moro, para poder ajudar ele na divulgação de Batman. Eu me vesti ali, coloquei um colete de motocross, algo que eu consegui improvisar na hora, para tentar parecer que eu era um membro da Liga das Sombras, gravei o podcast O Cristiano Zanetta, que na época, por ser um podcast independente, um podcast desconhecido, a entrevista dele pegou um número de visualização absurda. Eram as maiores views que o Cristiano tinha até então, dando uma entrevista ali no YouTube. Ele conseguiu divulgar o trabalho dele, conseguiu ajudar mais crianças com câncer também, nessa luta contra o câncer. E eu fiz várias fotos também, né? Coloquei a roupa lá de Batman, fiz várias fotos. Fiz fotos também fantasiado com a máscara, tudo para poder divulgar o trabalho ali do meu amigo, do Cristiano Zanetta. Inclusive o próprio Zanetta foi até mesmo reconhecido, recebendo a medalha de honra do Exército Brasileiro pelos trabalhos que fez, ajudando aí na luta contra o câncer infantil. E o que me chamou a atenção foi que eu lembro quando eu postei essas fotos fantasiado de Batman, apareceram umas pessoas ali para dar risada, para brincar com a situação. Mesmo eu deixando claro na legenda do projeto ali, da foto, que era para ajudar uma pessoa que trabalhava arduamente, estava ali todo dia trabalhando para ajudar crianças que estavam com câncer. Eu vi aquilo, eu fiquei espantado, falei, como assim, cara? Pode ter alguém que vai vir fazer piada de uma pessoa que está num projeto para lutar contra o câncer infantil. Que nível de ser humano verme você tem que ser para fazer uma piada de alguém que está se fantasiando de Batman, que tá lá todos os dias, não sentado atrás de uma câmera, se escondendo no sofazinho. Não, a pessoa tá lá trabalhando para ajudar a criança com câncer. Mas o Zanetta me falou na época, falou, cara, isso é muito normal, isso acontece comigo até hoje. Ele me disse um negócio que eu não esqueço. Pense no propósito, no porquê você faz aquilo que você faz. Quando você tem um porquê para fazer a situação, você enfrenta qualquer como. Se você tem o porquê de estar fazendo aquilo, uma risada, uma piada, uma adversidade, uma situação negativa acaba virando fichinha perto daquele propósito, daquele objetivo que você tem de vida. A moral da história que eu passo para vocês, pegando a história do Zanetta, do pouco tempo que eu passei com ele, que pude ajudar a divulgar o trabalho dele, de uma forma ou de outra, graças a Deus deu certo, consegui ajudar ele no que eu pude fazer também, né, me fantasiando, tirando foto, entrevistando ele, fantasiado, enfim. No que eu pude fazer ali, no que eu pude ajudar, a moral da história que eu trago para vocês com a história do Zanetta, e obviamente recomendo que vocês chequem o trabalho do Zanetta nas redes sociais, né, do Cristiano Zanetta, o Batman brasileiro, mas a moral da história é, utilize algo que você gosta, pede aquilo que você gosta, transforme aquilo num símbolo, mas não apenas num símbolo de algo que você contempla, ou de como aquele símbolo realça o quão importante você é. Não, um símbolo que te permita de verdade ajudar as outras pessoas. Se você fizer isso e tiver um objetivo muito forte, um propósito muito forte em ajudar os outros com aquilo que você está fazendo, pode ter certeza que piadas, comentários controversos e qualquer outra situação pode até te incomodar em dado momento, mas isso vai ser uma situação de curto prazo e no longo prazo você vai se sentir muito mais satisfeito quando você deitar sua cabecinha no travesseiro com o seu trabalho, com aquilo que você está fazendo. Essa é a moral aí da história do Cristiano Zanetta que eu trago para vocês aí. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa história e deixe aqui o seu comentário falando qual outro relato, qual outra situação você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Vou ficando por aqui então, um abraço e até a próxima.